seu nome? Pedro. Tem cara de Pedro. Acho que uns 30 anos aí. Parece que de viagem deve curtir algum lugar que tem muitos programas alternativos, tipo um Amsterdã da vida, né? Curtir um Dam Square, um Red Light Zone aí de Amsterdã. Um tipo de música assim mais grunge ou mais... chama Red Hot Chili Peppers, assim, né? Tem gente que curte, tem gente que gosta, tem gente que curte música, balada com amigos e tomar umas com os amigos aí e tal. Meu nome é Pedro. Eu não acredito, eu acertei. Sério? Eu tenho 20 anos. Tem 30 talvez pela barba, tá vendo? A minha viagem inesquecível foi para Itanhaém. Ela não foi foi uma viagem simples, mas foi muito boa. É a minha música favorita, apesar de eu gostar bastante desse estilo de música. A minha favorita no momento é Americano, da Lady Gaga. Ah. E no meu tempo de lazer eu gosto de ir ao bar. Tá bom, tá certo. Basicamente o que você disse. Tá. Eu coloquei aqui que seu nome é Carlos. Que você tem beira aos 30 anos, 30 e poucos, mas aqui eu coloquei 30. Coloquei que sua viagem inesquecível foi pra Itália. Sua música favorita, coloquei alguma do Guns N' Roses. E no seu tempo de lazer eu coloquei que você gosta de ir a parques, a locais abertos, assim. Então tá, vamos lá. Então, meu nome é Otávio. E na idade é que eu sei que muita gente não acerta a minha idade. Eu tenho 48 anos. Sério? Apesar dessa cara de mais novo. Você tem razão, minha viagem inesquecível para a Europa, mas começou na Itália. Então eu dou como um certo essa... Eu gosto de Guns N' Roses, mas a que eu mais escuto sem parar é Dire Straits, Sultans of Swing, que eu gosto muito do solo. No meu tempo de lazer, viagem inclui parque, né? Mas eu pratico tiro esportivo também e gosto muito de ler e viajar. Dentro das viagens é que tem o parque. Então, mais ou menos acertou aí também. Tem aqui a primeira pergunta, que é da forma que você descreveria um eleitor típico de esquerda. Certo. Eu coloquei aqui que você descreveria como socialista. A forma que você descreveria um eleitor típico de direita, eu coloquei um liberal, assim. De 0 a 10, a importância que você dá à defesa dos direitos humanos, né, eu coloquei 10. E de 0 a 10, a importância da defesa da liberdade individual na sua vida, eu coloquei 10 também. E como você se define politicamente, eu coloquei que você se define como direita. Eu coloquei vários aqui, eu não sabia que eram só, mas assim, como que eu descrevo um eleitor de esquerda, né? Como que eu descrevo? Um eleitor doutrinado, caviar, vive em bolha, não, trabalha pouco ou não trabalha, sindicalista, tem atitude hipócrita, acredita em justiça social e quer Estado grande. Acredita no Estado como agente de justiça social. Como que eu descrevo um eleitor de direita? Defende a família, os valores tradicionais, valoriza o belo, defende a vida acima de outras coisas e defende o Estado menor e o liberalismo. A importância dos direitos humanos tem em minha vida, eu botei 8, porque liberdade individual é 10. E eu me defino como direita conservador. Como que ele descreve um eleitor de esquerda? Progressista, como eu acho que você chama um eleitor de esquerda, progressista, alguém que quer justiça social, alguém que é inclusivo, né? Alguém que defende minorias, que é contra a opressão da elite. Né? Como que eu acho que ele descreveria um eleitor de direita? Coxinha, reacionário, retrógrado, autoritário. A importância dos direitos humanos na sua vida, 10. Liberdade individual, menor, 5. E você se define como esquerda. Eu acho que um eleitor típico de esquerda é alguém que quer ver a mudança no Brasil. Progressista, então. Progressista também, acho que tudo isso que você disse encaixa. Eu descrevo um eleitor típico de direita como uma pessoa que quer um Brasil liberal economicamente. 0 a 10 a importância que eu dou aos direitos humanos na minha vida, eu dou 10. E de 0 a 10 a importância da liberdade individual tem na minha vida, eu acho que ela tem 8. Porque eu acho que tem... Liberdade individual, ela tem um limite, como posse de arma, essas coisas, eu acho que... E eu me defino politicamente como esquerda. Certo. Característica que você mais admira em Jair Bolsonaro? Que ele gosta de praia, futebol, churrasco. O que você mais admira em Lula? Bom, sua capacidade de se reerguer, né? Sua liderança. Característica que você mais odeia em Bolsonaro? Ele é autoritário. Autoritarismo. Hoje em dia está na moda falar negacionismo também, mas autoritarismo. Característica que você mais odeia em Lula? Ele se misturou demais com as elites.
E para você é possível, sim, um diálogo respeitável entre os eleitores de Lula e Bolsonaro, porque, no final das contas, todos os eleitores querem um mundo melhor. A característica que eu mais admiro no Bolsonaro coloquei 3 pontinhos que nenhuma. Não acho que não tem nenhuma característica admirável, pelo contrário. As características que eu admiro no Lula, que ele é uma grande liderança, foi um grande presidente, ele é um revolucionário, eu acho. O que eu mais odeio no Bolsonaro é a forma como ele faz desdém com a pandemia e com a vida dos brasileiros, né? Eu botei aqui negacionismo. Exatamente. Vocês estão usando a palavra negacionismo demais, né? Porque é verdade, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele ameaça as vidas quando ele vem fazendo esse discurso da pandemia, quando ele fala, que é só uma gripezinha, que agora ele tá mudando o discurso, né? O Lula falou um pouquinho, mediano alto, assim, ele já tremeu na base com medo, agora já tá até na fila pra tomar a vacina, né? Comprou uma quantidade absurda de cloroquina, encheu no estoque, um dinheiro que poderia ter sido revertido pra vacina pra poder já tá aplicando na galera agora. E agora o Brasil lá fora tá sendo visto como o brasileiro, ele é o segundo turista mais rejeitado do mundo, né? A galera tá com medo, agora que a gente tá desenvolvendo... Tá sendo desenvolvida várias cepas por causa da transmissão do vírus, né? E eu acho isso um absurdo. Ele ameaça as vidas dos brasileiros, inclusive dos eleitores dele. O Major Olímpio, ele morreu ontem, eu sinto muito pela morte dele. Mas já estão espalhando fake news falando que o cara morreu de AVC, que o cara não morreu de Covid. Os próprios eleitores do Bolsonaro são em desrespeito com a vida, com o ser humano, isso é absurdo. Eu não sei como que ele morreu, eu só sei que eles estão anunciando que ele teve morte cerebral. Então eu não sei o que significa morte cerebral. Quem morre de Covid, geralmente é a morte por parada respiratória, né? Mas o vírus, ele causa complicações. Mas não AVC, o vírus, eu conheço gente que morreu de Covid, a principal complicação é pulmonar, certo? Quer dizer, o cara tem problema de dificuldade de respirar, vai pro respirador e não consegue mais manter a respiração e morre. Exatamente, nessa hora pode causar um AVC, uma parada cardiorrespiratória, até um infarto. O vírus, ele afeta o nosso corpo por inteiro, dependendo da quantidade, da carga viral que eles falam, né, que tem no nosso corpo. Característica que eu mais odeio no Lula, nenhuma, não tenho ódio, nenhuma característica dele. Se eu acho possível um diálogo respeitoso entre eleitores do Lula e do Bolsonaro, acho que depende muito das pessoas que estão debatendo, né? Respondendo sobre você agora. Eu coloquei que a característica que você mais admira no Bolsonaro é que ele é conservador, né? Coloquei que você mais admira no Lula foi a forma que ele tratou a economia durante os governos dele, né? O que você mais odeia no Bolsonaro eu não coloquei nada, porque eu acho que não tem nada que você odeie nele. E eu acho que a característica que você mais odeia no Lula é ser de esquerda. E eu coloquei aqui que você acha impossível um diálogo respeitável entre os eleitores do Lula e do Bolsonaro. Então, a característica que eu mais admiro no Bolsonaro, para mim, é a capacidade de soltar com simplicidade a mensagem para o eleitor. Falar uma coisa muito simples e aquilo pegar. É conservador, já foi mais conservador, tá menos. A característica que eu mais admiro em Lula é um ótimo ator. Que naquela época do mensalão lá, ele fingiu arrependido, fez uma cara de choro ali. Depois no Petrolão repetiu tudo de novo o PT. Então, ele sabe fingir bem que está arrependido. Eu acho que não tem nenhum embasamento, não. Tratando como o próprio Fachin decidiu nos últimos dias, né, a anulação dos processos, como que era um processo viciado já pelo Sérgio Moro, como a própria Vaza Jato, né, revelou os diálogos do Moro com o Deltan Dallagnol. Acho que foi tudo um complô mesmo, que é toda a galerinha lá fechada. Tentaram prender ele porque ele ia ganhar a eleição, eu acho. Acho não, tenho certeza. Teve irregularidades na Lava Jato. A Lava Jato extrapolou, entendeu? Então o processo teve problema, mas aquilo que foi levantado no processo, quer dizer, a anulação do Fachin não é que apagou o crime. Significa que tem que ser julgado de novo, repetir o processo, entendeu? De julgamento. E as provas que foram encontradas, quer dizer, os repasses de dinheiro, desvio de verba, aquele monte de gente que recebeu dinheiro na conta, né? Aquilo não vai ser apagado porque o Fachin... Mas é que as acusações que tinham sobre o Lula eram só sobre o triplex, que tava todo capenga caindo aos pedaços, né? Tinha o sítio também, que a do sítio tá mais a do sítio é mais forte que a do triplex, porque a do sítio tinha lá o pedalinho com o nome do filho dele, do neto dele, tinha os lugares das bebidas dele, a escova de dente com o nome dele, quer dizer, tinha pertences pessoais dele num lugar que não era dele, que era de outro, que tinha... Pode ter visitado. Pedalinho. Tudo bem, visitado com os vinhos dele, com as roupas dele, com tudo dele.
Você visita alguém, você não larga três sacolas de mala dentro do armário da pessoa. Será? Tudo bem, isso aí, né? Aí do mensalão, que eu acho que, assim, o Lula, basicamente, junto com o Zé Dirceu, né, comprou a base do Congresso para aprovar os projetos dele. Um dinheiro lá do Marcos Valério, que era repasse, entregava lá no Congresso. Esses dias o Bolsonaro, durante a eleição para presidente da Câmara, né, ele enviou 3 bilhões em emenda no período da eleição. É mensalão também? Não, emenda é impositiva. Ah, não é mensalão não. Não, emenda é impositiva. Foi votado que é uma imposição da Constituição agora. Você não pode brecar a emenda. Hoje em dia, o próprio Congresso votou que as emendas elas são impossíveis. O Executivo não pode brecar a emenda mais. Ou seja, é uma requisição da lei que seja repassada emenda. Então, não é uma vontade do Executivo. Se o presidente quiser brecar uma coisa que está na lei, ele sofre impeachment. Porque você não pode impedir a lei de ser cumprida. O mensalão nem existiu, né? Nada mais foi do que doação de campanha, que saiu da boca dos A diferença não é que foi só doação, é que voltou para a mão de deputados em troca de voto. Quando você compra o voto de alguém, você está... Voto comprado não é democracia. Democracia, o cara vota de acordo com a consciência. Se ele vende o voto dele, então isso não é mais democracia. O mensalão nada mais foi do que uma doação de campanha, velho. O dinheiro pode ser oriundo de doação, mas no momento que você pega esse dinheiro e vai para um deputado lá e fala assim, agora você tem que votar, ó, aquele dinheiro está aqui, se você votar comigo, tem todo mês isso aqui na tua conta. Você está comprando a consciência da pessoa. Ah, o dinheiro veio da sobra de campanha. Tá, mas você pegar da sobra de campanha e usar ele, distribuir mala dentro do Congresso, para fazer, ó, se você votar comigo nesses meses todos, está aqui, todo mês já chega uma malinha para você. A origem pode ser a sobra de campanha, mas a utilização do dinheiro é utilizado para comprar votos. Vamos supor que o mensalão tenha existido. Por que o Lula não foi preso ou condenado no mensalão? O Joaquim Muita Barbosa, ele gente era foi petista? condenado no mensalão, é que o Zé Dirceu assumiu a culpa. Ele chegou lá, ele assumiu a culpa, ele foi lá e disse, para poder não chegar no Lula, ele foi lá e disse, não, eu sabia, o Lula não, eu que sou. Ele assumiu. Para você interromper a chegada disso no Lula, alguém com um grau de comando igual ao do Lula tinha que falar assim, porque assim, era um esquema tão ramificado que alguém de grande capacidade de comando tinha que estar por trás. Se você falar quem está por trás é o Silvio Pereira, ninguém acredita. O Silvio Pereira era mais embaixo lá. Se o Dirceu fala, eu estou por trás, o Lula não sabia, eu estou por trás, dá até para acreditar, né? Então, o Dirceu era um cara de nível de hierárquico igual do Lula, daí até para dentro do partido é até mais alto que o Lula, né? No PT, é até mais alto que o Lula. Não. O Dirceu tem comando no PT. Então, se o Dirceu mata no peito e fala, eu sabia, o presidente não sabia, eu assumo, por isso que não chegou no Lula. Mas se ele tivesse assumido por esse caso, as investigações não deveriam ter chegado no Lula? No mensalão, a investigação era saber quem deu ordem para fazer os repasses. Então, se o Dirceu, o Roberto Jefferson não acusou o Lula, ele acusou o Zé Dirceu. E ele disse, o Lula não sabia. Lembra? Eu acredito que o Lula não sabia. Né? E ele chegou para o Zé Dirceu e falou, para de fazer esse mensalão porque você vai acabar incriminando uma pessoa inocente. Isso foi o que o Roberto Jefferson disse. Eu não acho que o Lula era inocente, mas o Roberto Jefferson falou, ele é inocente, você assume logo isso que você fez, senão a culpa vai recair sobre o Lula. Né? E aí ficou a história de quem ordenou o repasse com quem recebeu. O Roberto Jefferson falou, eu recebi o dinheiro eu não recebi mensalão, mas eu recebi esse dinheiro da sobra de campanha, eu recebi uma mala lá de 5 milhões de reais, que foi entregue pelo Marcos Valério, a mando por ordem do Delúbio Soares, que era o tesoureiro. Marcos Valério fez a entrega, a ordem era do tesoureiro Delúbio Soares, e o comando por cima do Delúbio Soares, alguém grande mandou, o Delúbio Soares não é alguém que decide, ele só executa. Ou o Dirceu ou o Lula mandou ele repassar esse dinheiro. No caso, o Roberto já foi, eu recebi, quem deu ordem para me dar foi o Dirceu. Por isso que os dois foram caçados na mesma semana e os dois foram condenados. Um por corrupção passiva, o outro por corrupção ativa, porque não dá para ter, se alguém recebe, alguém dá. Então, ou você condena o Jefferson e o Dirceu, ou vocês inocentam os dois. Né? O mensalão, ele nada mais começou quando o Roberto Jefferson, se não me engano, ele revelou para a Veja
Acho que na Renato época. Lopretti, Porque da tinham Folha. gravado um vídeo dele recebendo propina, Ele né? revelou, exatamente. Ele revelou. Não confio muito na palavra dele, acho que ele fez isso mais pra soltar como pra sair como Mas herói. por que o pessoal acreditou nele? Ele, quando revelou, me lembra, eu li essa entrevista, ele perguntaram, mas o senhor tem alguma prova? Eu falei, não, prova material? Não tenho. Eu só estou dizendo que eu tenho esse testemunho. Agora, eu vou dizer para vocês aonde vocês vão achar as provas. Se você for na agência do Banco Rural, tal, conta Banco Rural, agência tal. Procure a conta de uma pessoa chamada Marcos Valério ou a empresa dele, né? Você vai ver todo mês saques volumosos em dinheiro, entendeu? Vai nas câmeras dos congressos, você vai ver tais dias entrava pessoas com uma... Então ele deu, ele não apresentou um papel ali, mas ele falou, se você for lá, você vai achar em tal conta movimento disso. E esse dinheiro você vai ver que saiu daqui e foi parar ali. Aí os investigadores foram olhar, realmente tinha tudo que ele falou. Mas o próprio Zé Dirceu falou que isso era movimentação, era dinheiro de campanha. Ele próprio falou na Roda Viva, se não me engano, em 2006. Mas foi condenado por corrupção. Corrupção. Ele e o Roberto Jefferson. Mano, eu não acredito que dá pra confiar na palavra do Roberto Jefferson, porque eu acho que ele é aquele típico cara do centrão. Tava lá, agora ele tá aqui, tá querendo pagar de revolucionário de novo. Mas então se ele mentiu, se o Zé Dirceu tava certo, o Roberto Jefferson mentiu, certo? Sim. Ou seja, então o Roberto não recebeu o dinheiro ilícito. Porque ele confessou que recebeu. Ele confessou uma atitude ilícita. Eu recebi dinheiro dele. Se ele mentiu, então ele também não cometeu crime. Eu acho que ele cometeu porque ele recebeu um repasse dos Correios, foi até gravado no vídeo. Não, o crime que ele foi condenado não foi esse. Foi condenado pelo o crime de receber 5 milhões de reais. Sim, eu sei, disso eu sei. Então se ele recebeu mesmo e a justiça considerou que ele recebeu, alguém tem que pagar. Você não recebe do céu. Você recebe... No crime de corrupção tem sempre dois envolvidos. Aquele que paga e aquele que recebe. Você não tem corrupção com uma pessoa só. Tem que ter dois. Um que paga e outro que recebe. Por isso que os dois são condenados. Um é condenado por corrupção ativa, que é quem dá o dinheiro, e o outro é condenado por corrupção passiva, que recebeu o dinheiro. Então o Roberto Jefferson foi condenado por corrupção passiva e alguém do PT, eu me lembro, Dirceu e outros, Delúbio, Silvio Pereira, foram condenados por corrupção ativa. Foram os caras que originaram o repasse. José Genuíno foi até inocentado num processo do mensalão. Eu nem lembrava do Genuíno, porque eu estava com esses três na cabeça. O Delúbio e o Silvio Pereira e o... Eu acredito que o que aconteceu foi doação de campanha. Na época, até o Delúbio foi próprio expulso do PT na época. Foi readmitido depois, eu acho uma ação correta. Readmissão dele no PT. Só que... O que eu não acho que nada passou de doação de campanha, que o Roberto Jefferson ele meteu o louco do mesmo jeito que ele mete o louco agora. Ele tá do lado de quem tá do poder. Quem tá no poder, ele tá do lado. Agora ele tá lá com o Bolsonaro, postando foto com arma, querendo fechar o STF, etc. Teve até conta suspensa no Twitter. Então, quando a gente diz que o Zé Dirceu não comprou ninguém, e o Silvio... Então, o Roberto Jefferson também não recebeu. Porque a ligação foi, eu recebi, logo alguém pagou. Se você está dizendo que ele não pagou, então o Jefferson também não recebeu. E aí ele não seria o criminoso condenado no mensalão igual, porque ou condena os dois ou não condena ninguém. Acho que ele meteu o louco, acho mesmo. Ou seja, ele mentiu, mas não cometeu crime. Acho não, tenho certeza. Ele mentiu, mas não cometeu crime. Sim. Tá bom, então tá aí. Pelo menos o Jefferson é só mentiroso, não é criminoso. Pronto. Criminoso ele é agora, né? Teve até conta suspensa no Twitter. Aí eu já não sei. Característica que eu mais odeio em Bolsonaro, tem uma que eu não gosto mesmo. Ele não escolhe bem alguns assessores. Alguns lá, a maioria deles já foi mandado embora, mas escolheu mal, aqueles Bebiano, Santos Cruz. A característica que eu mais odeio em Lula é cinismo. A capacidade dele de repetir a mentira e ficar repetindo. Até o dia que ele viajou lá contou que ele viajou com o Jaime Lerner para um lugar que ele estava contando que tinha 30 milhões de pessoas, né, de criança de rua no Brasil, na França, estava dando uma palestra, e foi aplaudido. Aí o Jaime Lerner falou, Lula, não é verdade, de 30 milhões... Não, mas a gente vai mentindo, depois perde a fonte, a gente não sabe, mas vai soltando. Ele admitiu que estava mentindo para os franceses lá e dando risada, contando engraçado. Uma mentira, uma capacidade de cinismo. Então, para mim é possível ter um diálogo respeitável, porque nem todo esquerdista é desonesto. Eu não acredito na desonestidade automática de todo mundo. Então acho que tem gente que, sinceramente, é de esquerda que acredita naquilo. Então, se a pessoa não tem desonestidade, dá para você ter um diálogo respeitável. Eu acho que a pessoa ela tem a opinião dela, ela pode formar a opinião dela, etc. Só que eu acho que muito da cabeça, às vezes, acaba rolando esse negócio, tá?
pintam o Lula como se ele fosse o Satanás reencarnado, como se ele fosse o próprio diabo em pessoa. Esse tipo de coisa que eu acho que vem muito da direita, assim, sabe? Como se ele fosse o grande mal de tudo. Eu não acho o grande mal, não. Acho que tem gente bem pior que ele. Eu acho que pra você a principal semelhança entre o Lula e o Bolsonaro é que eles se elegeram. Os dois têm apelo popular, se elegeram. Popularidade. Eu acho que a principal diferença que você acha entre o Lula e o Bolsonaro é que o Bolsonaro é de direita. Eu acho que pra você existe uma opção política viável pro Brasil além do Lula e do Bolsonaro. Eu acho que sem Lula e o Bolsonaro na disputa, você votaria no Amoedo. E eu acho que pra você a polarização não é algo negativo. Então, para mim, a semelhança do Bolsonaro é que ambos têm origem simples e têm apelo popular, ou seja, se elegeram com um voto mais do povo, né, menos das classes altas. Para mim, a principal diferença do Bolsonaro é que, para mim, Lula, ele se colocava como contra a elite, mas ele sempre servia a elite. O Bolsonaro, tá na cara que ele não serve, ele é a elite, odeia ele até hoje. Existe opção política para o Brasil, além do Lula? Sim, existe. Seria alguém que fosse uma mistura do Bolsonaro com o Carlos Lacerda, com a Margaret Thatcher, assim, uma pessoa... porque o Bolsonaro ele é bem típico, né? E se você pudesse pegar ele e misturar com a Thatcher e com o Lacerda, dava uma outra opção aí viável. Sem Lula na disputa, eu provavelmente eu poria outro nome, ou Luiz Felipe de Orleans Bragança, ou Abraham Weintraub, ou alguém nessa linha, né? O Amoedo não, eu não gosto do Amoedo, para mim o Amoedo é caviar. A polarização é algo positivo, eu adoro debater. Eu acho que sem debate, sem polarização, não tem democracia, porque democracia não é um pensamento só. Você tem que ter vários e todo mundo discutir. Para você, a principal semelhança entre Lula e Bolsonaro, bom, você vai dizer que não tem semelhança, né? Eu vou dizer que tem. Você vai dizer que não tem. Talvez você diga que eles gostam de futebol. A principal diferença entre Lula e Bolsonaro, bom, você vai dizer que o Lula é um grande líder e que o outro não é. Bom, até acho que lógico que para você existe outra opção política viável para o Brasil, né? Se não fosse o Lula, você vai provavelmente falar que tem o Haddad, que tem a Marina, que tem o Boulos, né? Que tem a Manuela. Marina não, sei lá, mas alguém do amigo do Lula, né? É a opção. O Haddad, né? Com certeza, se o Lula tivesse preso ainda, você votaria no Haddad, votaria no Boulos, votaria em algum desses aí. Talvez até o Ciro você votaria, não sei. Então, sem Lula, você provavelmente apoiaria num desses. Eu botei Marina, você não falou que não, mas Haddad e Manuela, né, seriam opções para você. Sim, para a atualização política é positivo. Você está aqui falando comigo, acho que você acha que... Você não me parece alguém que não gosta de... Né, que é positivo. Como eu falei, a semelhança que eu vejo entre o Lula e o Bolsonaro é que para mim é que os dois nasceram no Brasil, mas eles também gostam de futebol. Apesar que eu acho até que o Bolsonaro finge que gosta. Para mim, a principal diferença entre o Lula e o Bolsonaro é a forma como eles tratam o Brasil. Acho que tem uma diferença de como eles tratam a imprensa, como eles tratam os outros poderes. Tem uma diferença muito grande nisso, né? Como tratam o brasileiro em geral. E como que eles tratam os outros poderes? Como é que o Lula tratava os outros poderes? Tem que ter, os três poderes, eles existem para se moderar, então eu acho que eles têm que se tratar em Por forma exemplo, de diálogo. Como que o Bolsonaro trata o Congresso, como que o Lula tratava o Congresso? Não, o Lula eu acho que ele tratava em forma de diálogo. O Bolsonaro agora ele tá tentando mais ter um diálogo com o Congresso. Mas acho que pela base dele, eleitora sempre atacar, pedir o fechamento do Congresso, pedir o fechamento do Supremo. O Bolsonaro pediu o fechamento do Congresso? Não, tô falando na base. Eu até ressaltei. Não, eu tô falando do Bolsonaro. Porque eu me lembro assim, o Lula tratava o Congresso com diálogo. Tem que de fato que ele tratava com diálogo. Tem gente que eu conheço que é deputado que na época do Lula não tinha nada de diálogo. Era o governo mandou votar assim, tá aqui o seu mensalão, vota com o governo e acabou. O Lula, ele lidava assim com o diálogo, ele tinha um diálogo com o Supremo, ele tinha um diálogo com o Congresso, mas principalmente com a sociedade em si. Tinha uma transparência entre o governo e o Congresso. Acho que o mensalão nada mais do que foi uma falácia, um surto do Roberto Jefferson e aconteceu o que aconteceu. Como o Lula mesmo falou, ele falou, até na época que os líderes do PT foram presos, ele falou que ele não ia se meter, mas a história ia deixar provado o que foi o mensalão. E a história deixou provado. A única parte que o pessoal ainda fica, será que o Lula sabia ou não sabia? E foi concluído que pelo menos o Dirceu sabia, tanto que ele foi condenado. Agora, que existia pagamentos, existia porque foi pegado, foi testemunhado, foi testemunhado saques no banco, foi testemunhado
transporte de dinheiro, entrada e saída de dinheiro, tudo isso está lá. Doação de campanha. Aí é a origem, mas se eu pegar o dinheiro da doação de campanha e for no Congresso e comprar o voto de alguém, eu não estou tratando o Congresso democraticamente, eu estou, na verdade, eu estou um passo a mais perto de uma ditadura. Né? Porque você tem 3 poderes, eles têm que ser independentes. No momento que eu chego para um poder, eu uso o dinheiro, mesmo que seja de campanha, cara. Eu estou usando dinheiro que não é dinheiro de campanha, mas eu vou lá e uso ele para comprar o voto de alguém, eu estou destruindo um dos pilares da democracia. Não foi porque houve a compra de voto. O máximo da prova que teve foi o sacramento do dinheiro. Também comprou voto. Foi o máximo próximo que chegou. Você sabia que o Fernando Henrique comprou voto também? O máximo que chegou... Você concorda que ele comprou a reeleição? Fernando Henrique? Concordo. Então, ele comprou ele. Também tratou o Congresso como? Como é que trata o Congresso alguém que chega para lá, vocês vão votar isso aqui, toma 200 mil para cada um. Mas o que teve de prova no mensalão foi lá, ele sacando o dinheiro e distribuindo para o político. O dinheiro na conta dos políticos foi provado. Na conta do João Paulo Cunha teve dinheiro. Mas é doação de campanha. Mas foi pago mensalmente. Era frequência mensal e era mais intenso durante as votações. Isso eu lembro do Joaquim Barbosa, que é um juiz de esquerda, lendo... De esquerda, Joaquim Barbosa? Lógico. Total. Por quê? Você já viu a entrevista dele? Mas por que ele é de esquerda? Porque tudo que ele respondeu, ele é completamente de esquerda. Ele é eleitor da Marina para ir para baixo. E se você pegar a entrevista dele, quando ele foi no Roda Viva, ele é de esquerda. Ele odeia a direita, o Bolsonaro, ele já falou. Mas não gostar do Bolsonaro, eu não acho que é ser de esquerda, né? Eu só vejo esquerda, não gostar dele, não sei. Direita, não. O MBL é de esquerda? O MBL? É. Você acha que o cara que está aliado como chama lá, como é que chama? O Rodrigo Maia é de direita? E o Rodrigo Maia é de esquerda? Lógico. Rodrigo Maia é o filho do comunista, pô. Mas quem que elegeu o Rodrigo Maia? Presidente da Câmara? Sei lá, deputados elegeram. Os deputados da direita. Todos os deputados. Não, o PT não votou nele. O PT votou no Marcelo Freixo. Mas todos os outros votaram nele. Inclusive a direita errou, votou nele. E hoje ele está com... Quem é o melhor amigo do Rodrigo Maia? Orlando Silva. Best friends. Eu sei de Brasília. Orlando Silva é o best friend dele. Ele deu várias relatorias para Orlando Silva. E deu uma relatoria para Marcelo Freixo também. Mas ele fez certo. Não significa que ele é de esquerda. Lógico. Você vai dar um assunto como armamento. Você pega e dá para Marcelo Freixo. Ele fez para provocar o Bolsonaro. Mas não importa se ele é ideologicamente ou não. Ele está agindo como se... Ele está atuando como um esquerdista. Entendeu? Atuou. Daqui a pouco o Lira vira de esquerda também. Pode ser. Vai ser comunista. Eu não acho que... O Lira poderia ser um oportunista. Agora, o Rodrigo Maia é de origem... inclusive, ele nasceu porque o pai dele teve ele no exílio. Porque era um comunista. Era um socialista, foi exilado. Assim como o pai do João Dória foi exilado. Então, todos eles têm, pelo menos no ensinamento que receberam dos pais, algo disso, entendeu? Porque se você nasce e cresce com alguma coisa você aprendeu ali, ou você aprende outras coisas. Sério mesmo? Você acha que eles são de esquerda? Sério mesmo? Bom, alguém que acha que o Estado tem que mandar em tudo é esquerdista. Não. O Ronald Reagan era conservador, existe Keynes também. O Ronald Reagan é conservador. O Ronald Reagan queria reduzir o Estado, reduzir impostos. A filosofia keynesiana, o Obama não era de esquerda. Então, o keynesianismo é de esquerda. Porque não é de esquerda. O keynesianismo diz o seguinte, que o Estado tem que investir dentro da economia para estimular a economia. Mas o que é ser de esquerda? Para você, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é você acreditar que o Estado tem a solução para os problemas, que o Estado é a solução dos problemas da sociedade e que ele precisa ser grande, ele precisa ter controle sobre a sociedade e ter controle sobre a economia também, investir, ser o agente econômico principal. Entendeu? Isso é ser de esquerda. Nem sempre, porque se a gente pensa na teoria falar de esquerda, falar de Karl Marx, ele era contra o Estado. Porque ele não era do Estado. Mas ele era contra o Estado. Ele era contra aquele Estado. Ele era contra aquele Estado que aconteceu com os marxistas quando eles tomaram o poder. Eles viraram o Estado. Aí, entendeu? Então, eles eram contra a elite. Naquela época, sim, o marxismo ali era contra a elite. A elite era o czarismo. Aí quando eles viraram o governo, eles viraram elite. Hoje quem é elite nos países comunistas? Quem é elite? Qual país que é comunista? A China. Mas o comunismo, ele é a não existência de Estado. O comunismo. Não, o comunismo é a não existência de Estado. Não existe Estado no comunismo. Nunca se existiu nenhum país comunista. Isso na teoria. Agora, como é que você faz para abolir
o Estado. Você Com a primeiro luta de classes. Aí não, aí você tem que tomar o poder. Tomar o poder Quando você toma o poder, quem que você vira? No marxismo, acho que no Capital, ele fala que... Tá bom, aí você toma o poder. Quando você toma o poder, você vira o quê? O Estado vira um Estado socialista, que é Não, mas diferente aí, de um Estado comunista. aí os marxistas, o que eles viram? Eles são o Estado, eles se mingam com o Estado. Mas mesmo assim não é um comunismo. Então, na teoria, ele fala, não, vamos todo mundo ser socialista e não vai ter Estado. Mas para você, por isso que nunca funcionou, porque para você entrar no poder, você tem que derrubar quem está no poder. Aí você derruba e assume o poder, que é o que foi a Revolução Bolchevique. O que eles viraram? Eles viraram o Estado. Eles viraram a elite. Mas elite é no Capital fala para se tornar comunista tem que ter se não me engano, uma última luta de classes. Sim, que aí você o tem que ter uma Estado luta. ele é abolido, mas nunca existiu aí, só que não, a abolição do Estado, a abolição de governo do Estado é anarquia, certo? Você não comunismo, isso é comunismo. Não, anarquia é quando você não tem Estado nenhum, você tem cada um por si. Isso é anarquia. Não tem governo, não tem nada, cada um mora na sua cabana com o seu rifle para ninguém roubar as suas coisas. Cada um cuida do seu. E não tem governo, não tem nada, tem polícia, é uma coisa anárquica, certo? Quando os comunistas não pregavam anarquia. Mas o comunismo, ele é isso. Não, ele é você tomar o poder do Estado por meio da revolução. Você toma o poder, você faz uma revolução, toma o poder. E aí o que acontece? Você permanece no Estado, vai abolindo, depois tem uma última luta de classe e se torna o comunismo. Que o comunismo pleno é sem o Estado, mas não aí existe você vai Estado. para você implantar, você precisa ter o controle. Como é que você vai implantar tudo que o comunismo desenhou no livro do Marx? Você precisa de alguém comandando. Exatamente. Então, mas se mesmo você assim, tem alguém comandando, esse alguém comandando tornou-se o Estado. Ele é que manda. Mas mesmo assim Exatamente não é um o que o Fidel Estado Castro comunista. Fez. Fidel Castro fez uma revolução semelhante. Ele precisou derrubar o Fulgêncio Batista. O que ele fez? Ele pegou a turma de camponeses, arrumou umas armas lá para eles. Vamos derrubar o Fulgêncio Batista. Foi armada a revolução, foi lá, prendeu o Batista, matou, não sei o que ele fez. Tomou o poder. O que ele fez quando tomou o poder? Aqueles 200 mil pessoas que estavam com ele passaram a governar com ele? Não. Ele tomou as armas de todo mundo, montou a elite dele e quem não obedecia ia pro paredão. 120 mil pessoas. Mas onde está o comunismo aí? Aí comunista. é socialismo, não é comunista. Comunismo é diferente do socialismo. É isso que eu tô querendo explicar, que existe essa diferença. Então o comunismo, na prática, ele é impossível de ser... Não é impossível. Para você, como é que você vai abolir o Estado? Por meio de uma última revolução, se não me engano. Então, eu não sou comunista, não... Então você é socialista. Né? Sou socialista. Bom, socialista democrático, por aí. Não sou comunista, então não sei como responder isso. Mas a China não é comunista. A China, para mim, ela tem um partido comunista. O partido é comunista, mas não a China. Mas aí que tá. Quem governa o partido? Quem governa a China? Mas mesmo assim ela não é comunista, porque para ser comunista não pode ter Estado. E ela então tem. Ela é socialista. É. Uma parte dela, porque eu acho que senão a parte da costa ela é mais liberal, assim, economicamente. O ponto-chave é o seguinte, o comunismo em si, assim, agora na prática, todo país que sofreu uma revolução comunista e virou comunista e criou-se o Partido Comunista e o partido está até hoje, tudo que está por trás disso é controle, comando. A China, por exemplo, tudo é comandado pelo partido. O Estado está abaixo do partido. Acima do Estado está o partido. Porque todos os cargos do Estado vêm do partido. E o partido também coloca pessoas nas empresas, controla as empresas são privatizadas em termos. Aí vai lá o partido, coloca uma pessoa no board da empresa e essa pessoa tem poderes para tirar o poder do outro se ele não gosta. Ou seja, ele está ali comandando. É a segunda maior economia do mundo, né? Pode até ser a primeira. A União Soviética foi a segunda maior economia do mundo durante um tempo também. Até cair. E eu acho que o que tornou a China a segunda maior economia do mundo foi a ajuda que ela teve do resto do mundo. Porque o resto do mundo desviou toda a sua produção para a China, de 25 anos para cá, desde a década de 90. Todas as empresas americanas e europeias tiraram as plantas de produção da Europa e dos Estados Unidos, foram para a China, e aí deram a tecnologia para a China, e a China pegou aquilo, também pegou aquela tecnologia e se desenvolveu, às vezes comprando, às vezes roubando a tecnologia, às vezes comprando, e aproveitou que a mão de obra era barata e desenvolveu também. O normal seria dizer que eu não seria amigo dele. Mas ele é tão educado que acho que até, mesmo ele não concordando comigo em nada, pô, ele é tão educado que eu não vou dispensar uma amizade assim. Nisso eu falei que não, mas agora... Eu no início coloquei que sim, agora eu coloquei, eu acho que não seria talvez porque a gente não tem tanta coisa em comum, eu acho, assim, pensando no geral. Mas eu acho que pessoas educadas sempre têm
Respeito, meu respeito. Não, eu tenho vários amigos que têm opinião diferente. Eu tenho até um amigo que é anarcocapitalista. Não é mais tanto. Mas tem um amigo, né? Mais ou menos. Mas a gente era mais amigo antes. Por isso que eu botei mais ou menos. Aí a gente sempre debatia, mas não, a gente tinha outras coisas em comum. Acho que a gente não tem tanta coisa em comum. Você gosta do Red Hot Chili Peppers? Gosto. Então você gosta de Marvel? Marvel, eu gosto. Eu gosto também. Eu passei a gostar mais depois que eu tive um filho, porque eu comecei a lembrar dos meus quadrinhos na época. Agora eu curto mais porque a gente joga junto, videogame e tal.